só trazendo um parênteses, fui lá no sítio onde aconteceu o evento, e a dona Fernanda é uma senhora que trabalha lá, ela limpa o espaço, e ela disse assim, eu falei para ela, então, dona Fernanda, tá tudo bem? Ela disse assim, Gi, ontem tive que sair daqui correndo porque eu tive um ataque de pânico. Eu falei, ela nem falou ataque de pânico, ela falou uma sensação de que eu ia morrer muito forte e eu estava sentindo que meu corpo estava sucumbindo. E eu, logo, automaticamente, quanto tempo durou? E ela falou assim, eu fiquei uns 40 minutos assim. Eu falei, então é um ataque de pânico, né? Porque crise de ansiedade termina em 20 minutos, acima disso pode ser um ataque de pânico. E pelo tipo de sintoma que ela relatou, dava para ver que poderia ser um ataque de pânico. Eu falei assim, o que você estava sentindo? E ela falou assim, eu não sei nem por que eu estava assim, de repente, olha, o mundo parecia que ia acabar, meu peito apertou, o meu ouvido fez um barulho forte, não sei o que, eu comecei a sentir que eu estava que nem barata tonta, que eu ia morrer, meu braço foi me engano, e começou a falar muito rápido até o que tinha acontecido. Eu virei para ela e falei assim, dona Fernanda, normalmente o ataque de pânico é muito simples da senhora entender o que é. Ela falou, mas ataque? Será que eu ia morrer? Eu falei, não, vou te explicar. Ó. Pensa num balão. Bem... No Brasil a gente chama bexiga, mas aqui é balão. Pensa no balão. Se eu encho o balão, cada vez que eu encho o balão com um bocadinho de ar, ele está resistente, Cleide. Toda vez que eu encho... Mas eu não estou ouvindo ele, tá tudo bem, tá? Então, continua. Toda vez que eu encho um balão um bocadinho assim, eu faço... É uma crise de ansiedade. Então, eu posso saber o motivo de uma crise de ansiedade. Mas o ataque de pânico, normalmente, é assim, ó. Às vezes ele estoura na minha cara o balão, não é? Então, quando estoura na minha cara, automaticamente eu sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Mas quando eu ponho o balão da festa amarrado e pendurado e ele estoura sozinho, o que fez ele estourar? Falei para ela. E ela disse assim, não sei, o vento? Eu falei, não, o ar que estava dentro. A crise de ansiedade que fez estourar. Então, o ataque de pânico é o acúmulo de muitas crises de ansiedade. E daí ela se descontrola e ela passa a não precisar ter mais um motivo, porque o meu corpo já guardou tantos motivos que ele se descontrola do nada. Então, a gente sabe que a âncora de imagem da ansiedade faz eu ter, né? Ou seja, você falou da sua filha com o processo da intolerância de lactose. A gente sabe que emocionalmente ela pode ter tido um trauma emocional que estava ligado a enquanto ela estava bebendo leite, ingerindo leite ou comendo alguma coisa com base de leite. E a partir dali o corpo dela criou aquela memória e registrou aquilo como uma aversão. Eita, o leite é uma ameaça. No caso do ataque de pânico, são tantas as ameaças que eu perco o controle. E daí eu surto do nada. Né? Então, é muito interessante a gente começar a olhar para além dos sintomas e saber que a gente consegue ajudar os pacientes com essa ferramenta e trazendo esses resultados, né, Cleide? Sim, esse foi a minha aula predileta, descobrir a diferença de ansiedade e depressão e quais os sintomas, porque são tantos sintomas que a gente não acredita que aquilo está acontecendo e vai virar uma crise. Então, foi muito especial eu descobrir tudo isso. E muito especial também os encontros que a gente tem, não é? Os encontros que a gente tem nas aulas e tudo é muito especial, porque o que eu não entendi na aula, que eu estou ali estudando sozinha, eu escrevo aquilo, anoto, e quando a gente se encontra presencial, a gente fala sobre aquilo, aquele momento que você dá, olha, você tem alguma dúvida sobre isso, e a gente traz isso. E numa das aulas eu trouxe isso, e você falou exatamente sobre a intolerância, e veio muito forte, para ver como esse curso não tenho palavras para dizer. A Mirella, a minha filhinha, ela foi tirada do peito à força. O médico, eu fui no médico, e ele falou assim, olha, ela já está muito grande para mamar, chega disso, peraí, vai lá que a enfermeira vai falar com você. E ele me deu uma injeção, e ele falou, olha, agora essa injeção você não pode dar mais mamar, porque o seu leite vai ficar envenenado. E eu disse, mas como assim? Ela mama, daqui a pouco ela vai mamar. Ele disse, não, ela está grande, ela come comida, ela já come comidinha, ela tem comidinha. E à noite ela pedia, ela batia no meu peito, dizia, eu quero. E eu dizia, não, filha. E eu pensava, eu vou dar, eu vou dar. E eu dizia, você está envenenado o leite, eu não posso dar. E ela passou um dia chorando, pedindo, pedindo, pedindo. Então, E o leite passou a ser veneno, né? Passou a veneno. E eu dizia, não pode, filha, não pode. E aí, quando você falou isso, veio muito forte para mim.
muito forte. Aí veio aquela dor, e eu fiz esse mal para minha filha. Médico, Mãe, vamos procurar esse médico. bom, Mas ele já mas morreu, ele já morreu. já foi procurado então. Mas, é essa questão, né, de ver a Cleide estava falando do encontro presencial, mas na verdade é um encontro semanal, é um encontro modular É, que nós temos todas as semanas, em que a gente tira dúvida, em que a gente é entende como mais a presencial. modo. É como presencial, né, porque a gente está aqui se vendo, se falando e entendendo e tirando as dúvidas uns dos outros, fazendo momentos práticos, né, isso é muito Maravilhoso. importante. Cleide, eu tenho mais uma pergunta para você em relação a esse processo todo da formação, que algumas pessoas acabam ficando com dúvida. Você falou que já veio, ou seja, de uma outra formação de terapia. Tinha uma ligação com ansiedade e depressão? O embasamento que você teve lá era muito importante para o lado de cá? O que que você sente que essa formação para você, porque eu falo, vai do básico ao avançado, mas para você faz sentido falar que vai do básico ao avançado, que uma pessoa que não Uhum, é terapeuta consegue se tornar terapeuta a partir da uhum, formação? Ou qual é a sua visão sobre isso e o que que você estava antes de vir para cá e como está sendo essa diferença entre um lado e outro, não no sentido de diferença, eu não quero quantificar, porque cada uhum, profissional tem um jeito de lidar com isso, claro. mas estou falando o que que aquilo ajudou para você aqui, tá bom? Olha, o outro curso que eu fiz falava sobre os corpos de dor. Isso daí eu peguei para mim. Mas não falava sobre ansiedade e depressão, e algumas coisas não focava, tipo, não tinha um fechamento daquilo. Algumas coisas eu não entendia. Como que fecha? Como que isso acontece? E no nosso curso, não. É começo, meio e fim. E fim. E, e as pessoas, eu não sou terapeuta, não estou nessa área, como que eu vou fazer? Não, fique tranquilo, porque você vai entender tudo, do pré-escola que fala, né? Do pré até a faculdade. Não, a faculdade não, vai mais ainda, até o mestrado. Até o Que mestrado. Tranquilo, tranquilo. E outra coisa que eu queria falar, que é importante também, porque eu tinha medo, e talvez as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem ter esse medo. Não tenha medo. A equipe e a Gi, ela não solta da nossa mão. Então, não tem pergunta boba, não tem atraso, eu estou atrasada, eu não estou conseguindo fazer, não, no seu tempo. As pessoas da nossa equipe, da nossa turma, são muito respeitosas com a gente, e é mesmo uma grande família. Você se sente muito acolhido, muito. Poxa, eu sou importante. Olha, minha pergunta é importante. Não existe pergunta boba nem pergunta pouquinha. É muito, muito. Olha, só indo para ver, gente. Parece que eu estou puxando o saco, mas não estou, não, é verdade. Cleide, obrigada, obrigada por falar isso. E realmente a pergunta de vocês é o que faz a gente crescer, né? Se a gente não tira a dúvida dos alunos, quem a gente quer que esse profissional se torne e o quanto isso para nós é importante, né? Então, para mim, é extremamente importante poder pegar na mão de vocês, é poder ver vocês caminhando, é poder saber que vocês estão transformando as pessoas com segurança por isso não vale a pena acelerar, correr, falar, não, não, tem que ser agora, tem que ser. É claro, a nossa formação, como ela é uma formação com certificação DGET, né, é um certificado válido em todo Portugal, em toda a Europa, ele tem alguns critérios e tem um tempo mínimo para, a partir dali, você poder falar, não, já fiz o protocolo base para eu poder ser um especialista no tratamento da ansiedade e depressão, e são esses primeiros 2 meses a 3 meses, né? Na verdade, eu vou falar 3 meses, porque é o tempo de preparo em que passou por todas as aulas, todas as semanas tem um encontro, e são 12 encontros semanais, então automaticamente tem todo esse processo para eu dizer assim, opa, agora eu já consigo. Mas tem pessoas que estão num ritmo e que têm uma vida que pedem um outro tempo, então automaticamente tem pessoas que vão num processo mais lento, e não é sobre ser lento, é sobre estar seguro, é sobre sentir-me preparado, sentir no momento, porque a nossa vida, ela continua acontecendo. E às vezes tem eventos na vida, né? Nós já tivemos terapeutas que perderam cônjuge, né? A nossa Otako, não sei se a Otako está aqui, mas ela voltou depois de 3 meses em que o marido dela faleceu. Então, como que eu vou acelerar um processo de luto de uma pessoa? Não tem como, é um processo de luto dela, então ela está voltando aos pouquinhos agora. Já tivemos pessoas que perderam mães, já tivemos pessoas que perderam filhos, inclusive, infelizmente, né? Então,
É sempre importante a gente lembrar dessa questão do tempo. E se a gente fala sobre ser um terapeuta humanizado, seria muito ruim se eu achasse que alguns tipos de pergunta, ai, que pergunta mais idiota, como assim? Não, quem sou eu para dizer que a pergunta é idiota? Quem sou eu, né? Eu sou apenas uma pessoa que aprende com vocês e que ajuda vocês a chegar em alguns conhecimentos que eu já obtive com mais facilidade, para que esse caminho seja mais fácil para todo mundo, né? É, se o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos, quem sou eu para querer ser maior ou melhor que alguém? Não, eu quero que vocês se sintam realmente amados e respeitados por quem vocês são, e com todo carinho, e eu acho que isso é um ambiente que a gente tem dentro da formação e dentro das turmas, de respeito próprio, de crescimento mútuo, de quando um sabe uma coisa melhor, ele vai lá e mostra, olha, eu fiz desse jeito, tá certo, Isso olha, eu tô mesmo. fazendo assim, né? Faça desse jeito. Então, é sobre isso. E se você quer estar dentro de um grupo desse, se você quer. Primeira coisa, né? Lembrando, nós não temos as vagas abertas nesse momento, mas nós temos o workshop Terapeuta Biomicrohertz acontecendo, que vai do dia 19 ao dia 25, com 4 aulas online gratuitas que vão mostrar para você, com toda clareza, se esse é o teu chamado ou se não é o teu chamado. E se não for o teu chamado, tudo bem, mas se for o teu chamado, você tem essa oportunidade de ver tudo isso gratuitamente e perceber, eu quero trabalhar com isso, não é só porque eu quero chamar uma atenção aqui. Eu sei que no ramo da terapia, ainda hoje estava respondendo essa mensagem, às vezes a gente faz um monte de formações e cursos, depois a gente fica com receio porque a gente acaba vendo que a gente investiu dinheiro, mas a gente não tem quem atender. No ramo da ansiedade e depressão, a gente sabe que se você quiser atender alguém com ansiedade e depressão, infelizmente não vai faltar paciente, você vai ter gente para atender. Porque basta você falar ansiedade em voz alta, num espaço que você vai ter um monte de pessoas que vão se conectar consigo, que vão entender que estão passando ou que passam por isso. Às vezes, eu vou conversar num lugar, estou falando, Gi, não sei o que, estou me sentindo assim. Quando vejo, tem mais 2 falando que estão se sentindo igual. Então, é um ramo que realmente tem. Mas você precisa entender qual é a metodologia que a gente tem por trás e se você se identifica com isso. E para isso você precisa participar do evento. Inclusive, a gente não abre inscrições, não deixa entrar ninguém que não participe do evento para ver se realmente é isso que vocês estão querendo. Porque esse chamado ele tem nome e é o seu. Então, que você aceite esse chamado, faça parte. A equipe tem aí o link para eles se inscreverem gratuitamente, participar desse evento. Quero que vocês coloquem aí. E indo agora, Cleide, eu queria falar que esse quadro é o quadro Missão Terapeuta. Então, eu sempre gosto de terminar perguntando qual que vai ser a sua missão como terapeuta, qual é o seu sonho, né? E que fique isso registrado, porque daqui a pouco a gente vai ver esse vídeo e vai ver você cumprindo esse sonho. Então, Amém. qual é o seu sonho, qual é o seu desejo, aonde você vai estar atuando, vai ser online, vai ser presencial? Como que está isso para você, Cleide? Ixi, meu coração fica bem quente quando você fala tudo isso, porque eu fico muito emocionada, porque acho que a minha missão é curar, é ser curadora mesmo. E eu quero ajudar mais pessoas que chegarem até mim, ou que eu chegar até elas. E eu quero sim, eu quero atender online, porque eu não tenho disponibilidade de ter uma sala para mim. Neste momento, não, mas eu vou ter. E eu quero ser curadora. Que Eu quero lindo. ser uma luz para as pessoas que precisam, para as mães, para os filhos, para qualquer pessoa. Que lindas pessoas. Ó, só para dizer para vocês, a Cleide, não só o abraço ternurento que ela tem, mas eu tenho certeza que qualquer um que passar por essa profissional vai estar passando por excelentes mãos. Tenho certeza absoluta, porque é uma pessoa que tem uma entrega enorme no que faz. Então, ela vai se dedicar ao seu processo, vai estar trazendo resultados. E eu tenho certeza que você vai se conectar com ela. E olha, mais do que isso, ela já tem um Instagram que eu, toda vez que olho os seus conteúdos, eu fico admirada pelo seu carinho, pela sua humanidade, pelo seu empenho em estar colocando. É ser espaço, né? É ser alguma coisa. Se Ser acolher. acolher, se acolher. Ah, sabe o que eu lembrei quando eu li o Ser Acolher? Eu fiquei pensando, eu até lembro de ter feito essa referência, até falei Catan, eu falei assim, olha que bonito esse nome, porque se acolher, ser a colher é quem acolhe também. Vocês já perceberam que a colher que a gente bebe a sopa, é quem acolhe?
mais do que o garfo que espeta, a colher é quem acolhe. E daí a gente vem, ser acolher. Ser acolher, eu acho que tem um R até, né? Ser. Isso, isso. É, ser acolher. Aí eu fiquei pensando nisso, gente, que interessante pensar nessa dualidade da frase. Do, Uhum. do acolhimento, da colher que também acolhe, e desse tratamento tão humano que vocês vão conseguir ver. Eu vou até colocar aqui para vocês o nome desse Instagram, para vocês poderem contactar com ela, porque eu tenho certeza que vai ser transformador vocês poderem começar um processo de atendimento com essa pessoa linda. Lembrando que essa live ela fica para a vida aqui. Ai, Gi, que Então, linda as você. pessoas vão ter essa oportunidade de ser. Se acolher. Tá, e tem um pontinho, né? Tem dois, acolher com dois R no fim. Acolher com 2 R's no fim. Então, @ SE. S-A-C-O-L H-E-R-R. H-E-R. E tem um pontinho entre o C e o acolher, não é? Se eu não me É, engano. acho que tem. Eu faço simplesmente aqui, pego aqui, jogo no Instagram e vejo se vai dar o seu. Se der o seu, é esse mesmo. É, Eu acho que tem um R aqui, eu tenho quase certeza tem absoluta. dois R no fim. Não, mas ainda antes. Não. No se acolher? É. Mas pessoas lindas, procurem. Tem a minha carinha. É, tem essa carinha linda. Deixa eu ver se eu acho aqui para dar com todo carinho. Sim. Ah, é tudo junto, se acolher e não tem ponto. Pronto, achei. É, Se acolher com 2 R's e tem o C, deixa eu colocar aqui. Pronto, é porque você editou certo e eu que estava com a ideia de um ponto, mas não tem um ponto. É assim, ó, gente. Então, vocês podem colocar aí nas redes sociais, se acolher, procurar a Cleide, gente, está na Maia, vocês conseguem fazer um atendimento online de qualquer lado do mundo, e vocês sentirem essa simpatia de pessoa, eu tenho certeza que ela vai estar transformando. Tem muito conhecimento e embasamento, porque teve muito dedicado em toda a formação. tive uma mentora muito boa. Tenho certeza que ela vai se dedicar ao seu processo e transformar a sua história, tá? Obrigada, Cleide. Com Ai, muito Gi, carinho, obrigada. me despeço de você e eu espero que você tenha uma jornada de luz, que você ilumine Amém. vidas, que você não esqueça do seu potencial nunca, que você Amém. sinta que você nasceu para ser quem você está sendo, que você possa acreditar em cada passo e quando você não lembrar ou ter medo de pisar no chão, porque não sabe aonde que está o chão, lembrar que Deus já colocou ele. Tá. Amém. Amém. Eu aceito tudo. Certeza Obrigada, que a sua gente. jornada será linda e transformadora. Um grande beijo para todos os alunos Biomicrohertz que estão aqui. Marta Patacas, Te eu vou amo, Gi! eu também te amo. Cleide, ó, um coração bem grande aqui para você e um Doraiminha pequenino. Ricari, boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês. É um prazer ter vocês aqui, gente. Beijo de Beijinho. luz. Nos encontramos amanhã às 21 horas na nossa próxima live do nosso aquecimento do workshop Terapeuta Biomicrohertz, com todo carinho aqui, transformando a vida de vocês, tá bom? Beijinho de luz, Cleide. Gratidão por Beijinho. esse dia e por esse momento. Beijinho.